Olá, meus queridos, tudo belezeira? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma aula de biologia muito importante. Nós vamos falar sobre ciclos de vida. Aqui engloba todos os organismos, né? Os seres vivos. E esses seres vivos, né? Que têm células, eles precisam se reproduzir. E nesse caso aqui nós vamos falar de ciclos de vida, onde esses organismos, eles têm reprodução sexuada, envolvendo aí a formação de células gaméticas, né? Bom, para início de conversa, eu posso destacar aqui quais são os ciclos de vida que nós temos. Nós temos os ciclos aplontes e os diplobiontes, o diplobionte. Os ciclos aplontes são divididos em dois. O aplobionte, aplonte, onde os indivíduos adultos são N, e os aplobiontes diplontes, onde os indivíduos adultos são do tipo 2N. E aí os diplobiontes aqui, a gente vai ver na sequência como é que funciona. Beleza? Então tá joia. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Aqui eu tenho a reprodução de um fungo. Nesse aqui eu tenho a reprodução de um fungo, mostrando aqui a formação do material genético. Então eu tenho um indivíduo adulto N. Esse indivíduo adulto N se junta com outro indivíduo, né? Então vamos pensar aqui que ele tem um indivíduo aqui, uma hifa aqui de um fungo. As duas hifas fundem o citoplasma, depois funde o material genético, que se chama cariogamia, e aí então há a produção de células 2N, né? Então formou uma célula 2N, essa célula 2N, né, forma o esporângio entra em meiose e assim produz as células N que dão origem a um indivíduo adulto. Isso a gente vai ver com mais detalhe na sequência. E aqui eu tenho o ciclo aplonte-diplonte, onde o indivíduo, no nosso caso, né, do ser humano, dos animais aí de maneira geral, temos a produção, né, de um indivíduo adulto 2N. E aí, esse indivíduo 2N acontece a meiose produzindo os gametas. Então, é um indivíduo adulto 2N que produz os gametas. Beleza? Então, beleza. Então, na sequência aí, a gente vai verificar as variações desses ciclos de vida. O que vocês precisam ter em mente para esses ciclos de vida? Primeira coisa, está envolvido diretamente com a meiose, né? Então vamos prestar bastante atenção aqui na meiose. É a meiose que vai direcionar os tipos, né? Classificar, na verdade, como eles vão ser classificados, né? Então é a meiose, é a posição da meiose. Então nós temos aqui meiose inicial zigótica. O que significa isso? Que logo após a fecundação, tá vendo aqui, ó? Então fecundou, então houve uma hifa com outra hifa, fundiu o plasma, né, que é o citoplasma, depois fundiu o material genético, formou a célula 2N. Então a célula formou a célula 2N, ela já inicia o processo de meiose. Então a meiose vai gerar os esporos, aqui ó, a meiose vai gerar os esporos. Tá? Germina e dá origem ao adulto. No caso da meiose gamética final, é no caso do ser humano. Então, o indivíduo formou os gametas, espermatozoide e ovócito, ocorre a fecundação, então o homem o espermatozoide, a mulher o ovócito secundário, que quando fecundado se transforma em óvulo, né? E aí forma o óvulo, do óvulo entra em divisão mitótica e forma um indivíduo. Esse indivíduo cresce através da divisão mitótica, né? E depois, quando entra na puberdade, ele, através da meiose, começa a produzir células sexuais. No caso, gametas masculinos espermatozoides, gametas femininos os ovócitos secundários. Então, nesse caso, o indivíduo produz, né, o indivíduo adulto, ele é 2N, e ele vai produzir
os gametas através da divisão celular meiótica. E aí eu tenho a meiose espórica. Essa meiose espórica é chamada também de meiose intermediária, que é no meio, né? No meio. Que é durante o ciclo de vida desse organismo que ocorre a meiose. Então, se a gente for verificar uma planta, vamos pensar uma plantinha que tem lá uma florzinha, tá aqui a florzinha, eu tenho aqui o ovário, vou fazer um ovário aqui. O ovário aqui eu tenho a oosfera, vou desenhar só uma oosfera, tá, galerinha? N. Aí essa oosfera, ela tem aqui o tubo polínico, né, que vai formar o tubo polínico, e eu tenho, vou pegar uma flor monóica, aqui a produção, aqui as anteras, onde eu estou riscando aqui essas bolinhas aqui, produz os gametas masculinos. Então esses gametas masculinos, eles fecundam, né, formam o tubo polínico, eles entram aqui e fecundam a oosfera formando o embrião 2N. Né? Então desse embrião, vai formar também a semente e desse momento essa semente pode dar origem a uma planta. Essa planta, por sua vez, vai produzir as flores. E o que acontece? Onde é que eu tenho a formação dos esporos? Nesses momentos, eu tenho, por exemplo, a produção de samambaia, por exemplo. Eu tenho lá os esporos formados dentro de uma estrutura chamada soros. Então, lá dentro eu tenho os esporângios e dentro dos esporângios eu tenho os esporos. Então, lá nos esporângios acontece a meiose. Então, isso acontece nas pteridófitas, samambaias. Nas briófitas eu tenho também a formação dos esporos dentro da cápsula. Então, a formação dos esporos é devido ao processo de meiose. A gente vai ver na sequência como é que funciona. Aqui é só para vocês terem uma noção que a meiose é importante para classificar os ciclos de vida. Beleza? Então, beleza. Então, seguindo em frente. Aqui o ciclo de vida aplonte, aplobionte-aplonte, onde o indivíduo adulto ele é haploide. Que indivíduo adulto é esse, né? Então, aqui caracterizado pelas hifas. Então, imagine que eu tenho duas hifas aqui. Duas hifas. Aqui, vamos voltar aqui. Ó, duas hifas. Essas hifas são diferentes entre si. Elas se encontram aqui, ó. E acontece a fusão do material genético. O que é isso? Uma célula N, né? Então, esse organismo adulto é N. Então, vai fundir a essas células. Vai formar células do tipo 2N. Essas células do tipo 2N vão dar origem ao corpo de frutificação, que lá nas suas estruturas produtoras de esporos, vai fazer a meiose. Então, essa meiose vai formar os esporos. Esses esporos, então, vai cair aqui no solo, né? E vão germinar novas hifas, retornando o ciclo. Isso acontece aqui, por exemplo, um outro exemplo aqui que eu tenho, o organismo adulto, né? As hifas, cresce por mitose, produz os gametas. Esses gametas, NN, certo? NN. Após a fecundação, eles vão formar o zigoto, aqui 2N, que é, deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Tá aqui, ó. N. Aqui, organismo adulto. Vamos acompanhar assim, né? Vamos ver se vai dar certo aí. Aí esses indivíduos crescem. Cresceu. E esses indivíduos, eles vão formar
os dois materiais genéticos. Tá aqui, através da mitose, vão formar os gametas. Esses gametas, eles se juntam e vão formar através da fecundação, o zigoto. Esse zigoto, por sua vez, é 2N. Esse zigoto, por sua vez, entra em meiose e essa meiose produz células N. E essas células N, elas vão produzir indivíduos. Então, aqui mostra a importância da formação do zigoto para a reprodução, né? E assim a meiose propiciando a formação de indivíduos, né? Indivíduos adultos. Muito bem. Agora, no caso do ser humano, o ser humano ele também tem a meiose, né? A meiose. O organismo adulto, ele é diploide. Tá aqui, ó. O organismo adulto, ele é diploide. E é esse organismo adulto diploide que vai produzir, através da meiose, os gametas. Então tá aqui, ó. Meiose vai produzir os gametas. No caso aí, os espermatozoides e ovócitos. Então vamos pegar aqui, ó. O homem adulto, a mulher adulta, através da meiose, produz as células gaméticas, espermatozoide e ovócitos. Ocorre a fecundação, dessa fecundação forma-se o ovozigoto, esse ovozigoto vai constituir uma célula 2N que, através da mitose, vai gerar um indivíduo adulto, né? Adulto 2N. E essa célula diploide, né, esse indivíduo 2N, ele vai crescer, né, com a mitose e vai gerar um homem adulto 2N que, através das células germinativas, que são as ovogônias e espermatogônias, vão dar origem ao processo meiótico e, assim, a produção de novos gametas. Beleza?